O atual cenário de isolamento social tem causado efeitos no mínimo curiosos, pois, ao afastar o convívio social, também acaba por aproximar os pequenos grupos, os grupos de riscos, aqueles que aceitam compartilhar, transladar o risco do convívio, que seria um possível contágio, em um determinado ambiente, do qual se destaca o ambiente familiar. Muito tem se falado na internet sobre os efeitos do confinamento familiar, os impactos que causam sobre as emoções humanas e que, logicamente, influenciam diretamente no convívio familiar. Em razão disso, muitos dos clientes têm nos procurado, casais com 20 anos ou mais de convívio, com uma estrutura familiar já consolidada pelo tempo. E muitas vezes nos buscam na vontade de se divorciarem e apontam normalmente um discurso comum: eu achava que conhecia ele, eu achava que conhecia ela, o que se dá em razão do ambiente de confinamento, tanto o ambiente emocional interno de cada um, como o ambiente de convívio, de muita cercania, de muita proximidade. Diante disso, escolhemos o tema de hoje como conflito familiar, o que provavelmente terá continuidade em nosso canal, que fazemos na esperança de pacificar as relações familiares no momento de tanta turbulência. Sendo a família uma instituição social onde se articulam e principiam os principais fundamentos básicos de nossa sociedade, tais como a ordem jurídica, a ordem cultural, a ordem econômica, afetiva, moral, entre tantas outras, na família se encontra um perfil específico de conflito. Uma estrutura única, pois se dá em meio a uma inter-relação mútua, contínua e constante. Os profissionais das mais diversas áreas têm se dedicado ao estudo do conflito familiar, o seu desenvolver e suas possíveis soluções. O conflito em seu conceito amplo e o conflito familiar, por óbvio, tem pontos em comuns, pois um é gênero e o outro é espécie. Dentre os pontos em comum que existem entre eles, são vários os pontos, podemos apontar alguns. Os conflitos estão em um contínuo que varia entre o totalmente destrutivo e o totalmente construtivo. O conflito é inevitável e faz parte da própria existência humana. Ainda que uma pessoa se isole, ela vai ter os seus conflitos pessoais e nas relações com os objetos, as coisas e os acontecimentos da vida. O conflito em si não é bom e nem ruim. Ele por si traz consequências positivas e negativas em todos os níveis. Não há necessidade de estabelecer ganhadores e perdedores. Quando se coloca um pensamento dual entre ganhadores e perdedores, você perde um pouco do ambiente de empatia. As partes no conflito, normalmente, elas tendem a acreditar que a sua opinião seja certa, se colocam como vítimas inocentes, representantes da verdade e da justiça. Igualmente, no conflito, as partes percebem atos destrutivos praticados por ela com uma percepção muito distinta do que percebe atos de igual natureza praticados pelo outro. Os conflitos podem sim ser construtivos. E se opina por um conflito construtivo quando há uma melhora nas relações humanas, quando elas se propõem, de alguma forma, ao diálogo sobre as diferenças, sobre os diferentes pontos de vista, sobre as necessidades básicas de cada uma delas, o que torna possível uma solução, o traçar de uma solução que possa beneficiar ambas as partes. Vários são os autores, como Fichte, Yuri, Platon, que dedicam esse ponto de vista. A melhora no relacionamento pode se dar a curto, médio e longo prazo em razão de um conflito. Mas, de toda forma, um conflito bem tratado, com respeito e comunicação, já aprimora os canais de comunicação, e o que veremos é uma das grandes fontes do conflito,
e assim melhora a relação familiar de uma forma geral ou a relação conflitiva. Eu tive a oportunidade de tratar, que fiz com muito gosto, acerca da gestão dos conflitos e segurança jurídica no ambiente condominial, em razão de que uma pesquisa que fiz e acabei publicando um livro sobre isso. E sobre o conflito em si, a gente pode tratar sobre 3 percepções de motivações humanas, que seriam 3 tipos primários: os conflitos de interesse, os conflitos de valores e os conflitos de necessidade. Os conflitos de interesse podem ser vistos, apontados, como motivações que podem ser trocadas conforme as circunstâncias. São, assim, aspirações sociais, políticas, econômicas, dos indivíduos e dos grupos de identidade de dada sociedade. Os conflitos de interesse se relacionam normalmente com as funções sociais e os bens materiais. Muitos amigos, até mesmo familiares, há pouco tempo, se afastaram diante da polarização da política brasileira em esquerda e direita, o que claramente se manifesta como conflitos de interesses. Então é importante a gestão desses conflitos, de compreender melhor a fundo os conflitos e seus fundamentos, para que não colocamos em risco uma relação que a nós é querida, que tem grande estima e valor para nós, em razão de um conflito meramente de interesse. Já os conflitos de valores podem ser vistos como motivações que estão culturalmente presentes. Eles refletem a cultura. São costumes e crenças peculiares de um estado cultural em particular, que vai ganhando corpo na medida que se individualiza no ser. Aí existem várias questões de influência dessa cultura, A família é uma forte influência sobre uma cultura geral. Os valores, os conflitos pautados nos valores afetam as necessidades e, por vezes, podem ser confundidos. Por isso é necessário uma análise muito fria sobre o objeto desse conflito, se de fato ele está alocado na sua consciência de forma correta, como princípio de valor, necessidade ou interesse. Por fim, a gente tem as necessidades. Eu deixei ela por último, não por acaso, porque elas são, como causa, hierarquicamente, elas devem ser mais respeitadas, por assim dizer, no ambiente conflitivo, do que os valores e os interesses. Elas são vistas como motivações universais e primitivas, possivelmente genéticas. São necessárias ao desenvolvimento da espécie humana, essenciais ao desenvolvimento do indivíduo como um membro ativo e cooperante da sociedade ou grupo, tal como a família. As necessidades serão perseguidas por qualquer meio que tiver disponível para a pessoa que se sinta privada de uma necessidade. Por isso, hierarquicamente, a gente diz que ela deve sobrepor aos valores e aos interesses. As necessidades são impulsos fundamentais. Todos os organismos em desenvolvimento ou desenvolvidos possuem as suas necessidades. As necessidades não podem ser trocadas nem são escassas, como são os valores e os interesses. Alguns exemplos das necessidades humanas podem ser citados como as necessidades fisiológicas: o ar, a água, a comida, a prática de exercício físico, o repouso, a saúde. A exemplo da segurança, que pode ser uma segurança por ter um abrigo, a estabilidade, a segurança física e a saúde e a vida propriamente dito. Pode estar envolvendo a questão social, o de se sentir querido, pertencer a um grupo, ser incluso em algo. A estima também pode estar envolvido, como o poder, o reconhecimento, o prestígio, a autoestima propriamente dita. Os valores de autorrealização, desenvolvimento, a criatividade, a autonomia, a realização, tudo isso faz da necessidade o pilar a ser protegido quando diante de um conflito. Por isso, a dica de hoje é: busquem ser sensíveis ao perceber o objeto da disputa. Pode ser que para você o objeto de disputa se relacione a uma necessidade pessoal, enquanto para o outro o valor, por exemplo, ou pode acontecer o contrário.
é importante ficar atento às circunstâncias. Se deve ceder ou sustentar a vontade, respeitando esse limite de hierarquia. As necessidades são mais dominantes que os valores e os interesses. Já os valores são dominantes frente aos interesses. Não percam de vista o bem comum, que é a família. No próximo encontro, buscaremos tratar alguns conceitos elementares ao conflito, para então darmos posteriormente entrada às especificidades do conflito familiar. Por isso, fique com a gente.